Aprendi, mas já esqueci. Antes de enfrentar a jornada para aprender a estudar, vale a pena fixar nossa atenção no resultado esperado. Ou seja, o que queremos da escola? Até certa idade, estudávamos porque alguém mandava, mas este livro se destina a quem já ultrapassou essa fase da vida. Portanto, há leitores com boas razões para perguntar a si mesmos o que significa a palavra aprender e também por que aprender. A primeira dificuldade é que a palavra aprender tem um sentido bastante elástico, chega a ser vago. Pode significar tanto decorar o telefone do amigo, quanto manejar com facilidades equações da teoria da relatividade completa. Sendo assim, devemos conhecer melhor o que estamos falando para evitar mal-entendidos. Talvez a melhor maneira de proceder seja perguntar o que queremos fazer com o conhecimento adquirido. Queremos decorar os elementos da tabela periódica para passar amanhã na prova de química, sendo que jamais pretendemos voltar a essa matéria? Ou queremos aprender juros compostos para escolher a revenda que cobra menos juros na prestação do carro? Quem pretende ser engenheiro civil, por exemplo, precisa entender as leis que explicam certas estruturas complexas, mecânicas, como as pontes, suportar mais carga do que as outras. Portanto, há um oceano de diferença entre essas categorias de pergunta. No primeiro caso, trata-se de reter na memória um monte de palavras somente até que chegue a hora da prova. O conhecimento apenas para passar de ano. Porém, há um complicador. A prova é amanhã ou no fim do ano. Se é no fim do ano, precisamos de uma estratégia que permita aparafusar na memória o nome da multidão de substâncias. É diferente de se lembrar só até amanhã. O segundo caso requer penetrar nos princípios dos juros compostos. Decorar a fórmula é fácil, mas desnecessário. Contudo, aplicá-la na prestação do carro requer um domínio muito maior sobre um assunto pouco intuitivo. Além disso, lidar com as equações exponenciais, como é necessário neste caso, requer manejar calculadora financeira ou planilhas eletrônicas. Diante do desafio, se dedicarmos tempo a aprender como aplicar a fórmula, poderemos descobrir qual a revenda mais interessante. Mas uma vez comprado o carro, como só usamos a fórmula uma vez, é possível que esqueçamos como usá-la. Assim, podemos concluir que aprendemos superficialmente. O terceiro caso é um pouco diferente. Um engenheiro civil precisa olhar uma estrutura ou a sua planta e ser capaz de dizer se vai aguentar a carga prevista. Pode ser no olho ou requer alguns cálculos. Esse é um conhecimento sem data de validade. Toda a sua carreira será pontilhada de ocasiões em que terá de avaliar se o edifício ou a ponte ameaçam cair. Portanto, é um conhecimento para ser usado no cotidiano. Então, é uma boa ideia aprender na profundidade, para que este conhecimento não seja esquecido adiante.
O aprendizado que nos interessa é aquele aplicado à terceira categoria e também é utilizado para transformar a segunda, mais superficial, na terceira, mais aprofundada. É aprender solidamente, para que possamos usar o conhecimento quando chegar a hora, seja amanhã, seja daqui a 10 anos. No fundo, vamos à escola para adquirir conhecimentos que serão úteis para a vida. Pode ser a regra de 3, pode ser uma ideia de onde estão os países e as pessoas no mundo. Pode ser uma maneira de redigir de forma clara e elegante, por isso, pode ser nosso cartão de visita. Pode ser o conhecimento de como funciona um transitor ou um telefone celular. Pode ser uma bagagem de história para entender o que lemos no jornal é uma repetição do passado, ou se podemos estar caminhando em direções imprevistas. E pode ser o trato refinado com a língua, que nos permite o deleite de ler e aprender um livro clássico. A escola não deve ser vista como um período sofrido em que acumulamos conhecimentos inúteis. Se ela não servir para desvendar esses horizontes, para que ela servirá? Em grande medida, este livro lida com o aprender, para que fique aprendido para sempre, o que nos vai servir ao longo da vida. Não obstante, ajuda igualmente a preparar-se para o cotidiano da escola, em geral, imediatistas nas suas provas e avaliações. Quem disse aprendi, mas já esqueci, não aprendeu de verdade. Apenas tocou na superfície do assunto. E por esta razão, a memória do aprendizado logo evaporou. E o que sobrou? Nada, absolutamente nada. Uma grande perda de tempo. Qual a sugestão do autor que a gente possa praticar? Vasculhe na sua memória e identifique pelo menos um exemplo de cada uma das 3 categorias de aprendizado. Encontre uma primeira situação em que pouco importa se o aprendizado logo será esquecido. Em seguida, outra que é preciso aprofundar bem mais para ser capaz de manejar o conceito em problemas do mundo real. E, finalmente, pense em seus planos futuros e encontre conhecimentos que pareçam necessários para a sua vida. No próximo capítulo, nós vamos trabalhar preparativos. O ambiente é para ajudar e não para atrapalhar.